Olá gente, tudo bom? Bom ter vocês aqui de novo. Como eu havia dito para vocês, nós vamos começar hoje o nosso estudo tratando especificamente do tema sobre a oração no pensamento de Calvino, né gente? Então nós vamos entender sobre oração no entendimento de Calvino. Ok. Ok, nós vamos tratar hoje, na propaganda, quem acompanha meu Face pessoal, não meu Facebook pessoal e não o Facebook aqui, e não essa mídia social aqui que nós usamos, eu publiquei lá no grupo lá, a questão de ser um estudo sobre a oração de Calvino nas Institutas da Religião Cristã, né, o grupo de estudos sobre eu só estou tentando aqui pegar. Ô amor! Ô nega! Ô nega! Amor! Tá tudo aqui. Ok, nós vamos trabalhar hoje a questão da oração no ensino de Calvino. Né? Nós vamos trabalhar o livro terceiro, capítulo 20 das Institutas de Calvino. Segura 2 minutinhos, deixa eu pegar minhas institutas para a gente começar a trabalhar, tá bom? Pera aí. Pronto, gente, voltei, peguei minha água e hoje eu vou falar, viu? Tá, deixa eu falar para vocês. Esse é um grupo de estudos que nós criamos visando a ideia de trabalhar as institutas da religião cristã. Na hora quando nós estamos migrando para os assuntos relacionados à oração. Ora, como nós vimos na semana passada, nós trabalhamos a questão do conhecimento de Deus na perspectiva de Calvino, dentro das institutas. Então, um estudo sobre as institutas. Eu não vou dizer assim que vai ser um estudo sequenciado das institutas. Teremos assuntos que estaremos abordando nas institutas para cobrir depois todas as institutas. Não sei se deu para entender, tá bom?
Você pergunta qual versão nós vamos usar das Institutas da Religião Cristã. Qualquer versão que você tiver em casa, da Unesp, se você tiver da Filire. Ah, pastor João, eu não tenho da Filire. Você vai lá no site da Filire, filire.com, Fundação Editorial de Literatura Reformada, e você baixa ela gratuitamente lá em espanhol para você poder começar a se ler em espanhol. Tem edição também em português da Unesp, aí você adquirir, ela está barata, ela não é uma edição muito cara, uma edição muito barata também, que também são 2 tomos. E você tem também a edição da chamada Cultura Cristã. Então você pode também adquirir a Cultura Cristã para você também acompanhar os nossos estudos aqui, que são estudos que são feitos voltados exclusivamente para conhecer a obra do Reformador, a obra magna do Reformador, que é a obra Institutas da Religião Cristã, ok? Eu estarei usando a versão da Filire, que é a versão espanhol, tá bom? A versão da Filire. Eu estarei usando o tomo 2, onde compreende o capítulo número 20 do 3º livro, ok? Então, essa série de estudos sobre a oração, o ensino da oração no ensino de Calvino, está basicamente compreendido no livro 3º, capítulo 20. Ok, vamos começar o nosso estudo? Muito bem. Estamos vivendo uma época no qual os membros de nossas igrejas têm negligenciado de fato as nossas reuniões de orações. E muitos deles desprezam a prática da oração na igreja e, consequentemente, muitos deles negligenciam também em seus lares, em suas casas. E vendo isso ocorrer, empreendemos uma luta pelo resgate da prática da oração nas vidas das igrejas presbiterianas, igrejas batistas, igrejas congregacionais, igrejas anglicanas. As igrejas que têm origem da reforma ou que sustentam a teologia da reforma, elas precisam resgatar a questão da oração como prática de uma espiritualidade cristã autêntica. A pergunta que eu levanto aqui nesta hora é o seguinte: em quem devemos chamar para tratar desta temática da oração como veículo de espiritualidade, né? Quem é que a gente vai chamar para tratar desse assunto para nós? Quem é que eu vou chamar para lidar com este assunto conosco, né? Isso é um ponto importante. Alguns chegariam a sugerir que devemos recorrer aos modernos escritores do campo da espiritualidade, né? Aliás, a espiritualidade, gente, tem sido alvo de interesse em anos recentes. Todavia, percebemos que a temática da espiritualidade moderna não possui profundidade que os antigos teólogos nos ofereceram em seus escritos, como os puritanos, como Calvino, como Lutero, né? E dada essa questão, nós nos aproximamos de Calvino sobre esta temática. E ao fazê-lo, nós nos surpreendemos da grande profundidade com que ele aborda a questão da oração no seu livro 3º das Institutos da Religião Cristã, no capítulo 20. Ali nós temos, de fato, um tratamento bíblico e profundo dessas questões. O alicerce de nosso pensamento reformado sobre a oração está também no pensamento deste grande reformador João Calvino. Então nós precisamos ter esta ideia na nossa mente, no nosso coração, ok? Muito bem. João Calvino, ele é o grande sistematizador das doutrinas reformadas. Você estuda a teologia da reforma, você vai estudar João Calvino. Você vai estudar pregação, você estuda João Calvino. Você vai estudar sobre direito, você estuda João Calvino. Você vai estudar sobre filosofia, você estuda João Calvino. Aí quando você quer estudar sobre oração, você vai estudar James Houston, né? Ou Rebecca Brown, para os neopentecostais. Ou Ian Algo para os dispensacionalistas. Cada um desses tem o seu aspecto doutrinário que forjaram a sua teologia. Mas nós precisamos recorrer àquele grande homem de Genebra, que a gente olha e diz assim: nossa, tem gente que vai criticar, não, calvinista só tem mente, não tem coração. Nada do que Calvino fala ao meu coração. Nada do que Calvino diz ao meu coração. É tudo uma pura mentira. Na verdade, o que Calvino fala de fato ao nosso coração. E nesse sentido, nós iremos estudar o ensino de Calvino sobre a oração, tirando e aplicando tais ensinamentos
à nossa realidade atual. A empreitada desse grupo de estudos das institutas que eu estou criando hoje, a empreitada torna-se difícil, porque não é fácil. Por exemplo, em Recife foi feita uma série de estudos sobre as institutas de João Calvino. Pelo Instituto João Calvino, né? Na época, quem estava ministrando as aulas era o pastor Kenneth Wuest, da Igreja Reformada Libertada da Holanda, aqui no Brasil. Mas, infelizmente, foi interrompido dado o tratamento que ele tem feito na sua luta contra o câncer, né? Então, eu não estou assumindo a empreitada dele porque eu não acompanhei a série. Não porque eu não quisesse, mas porque a distância e as condições não me permitiam. A minha saúde também não me permite muito estar muito tempo trabalhando com temas longos, né, que exigem muita... Mas a obrigação e dever pastoral me chama a fazer isso com vocês, para ajudar vocês a entender um pouco o pensamento de Calvino sobre assuntos que parece que Calvino nunca tocou, né? As pessoas, quando pensam em Calvino, pensam em Calvino rústico, um Calvino duro, um Calvino inflexível, um Calvino sem amor, um Calvino sem piedade. Na verdade, você vai estudar e aprender muito sobre Calvino e sobre a piedade com esses nossos cursos. Que Deus nos dê graça, me dê força e me dê saúde para que eu possa, de fato, estar lidando com esta questão juntamente com vocês, ok? Então, a empreitada ela é difícil, mas será proveitosa, ok? Então, a primeira questão que eu quero considerar com vocês nesta tarde, neste momento, nesta hora, é a prática da oração na vida cristã. Ok? Calvino, ele nos aponta o lugar da oração no conjunto da vida cristã. E ele inicia esta sessão, né, quando ele começa aqui nas Institutas, né, quando ele coloca aqui nas Institutas, ele abre o capítulo dizendo o seguinte aqui pra gente. A oração, ela é o principal exercício da fé e por ela recebemos cada dia os benefícios de Deus. Então, a oração é o principal exercício da fé. Rapaz, se você falar isso hoje na igreja, a igreja, não, o principal exercício da fé, pastor, é você decretar a Deus, é você mandar em Deus, é você mandar ordem a Deus. Olha o dedinho, não, gente. O principal elemento, o principal exercício da fé é única e exclusivamente a oração. A oração é você exercitar a fé. E ele abre aqui, né? Você pode ver aqui, não sei se dá para você ver aqui, mas ele abre a sessão aqui dizendo o lugar da oração no conjunto da vida cristã. O lugar da oração no conjunto da vida cristã. E ele inicia esta sessão nos seguintes termos, gente. Olha o que é que ele diz. Ele diz o seguinte: pelo que até o presente momento temos exposto que se vê claramente quão necessidade está o homem e quão desprovido, né, de toda a sorte de bens e como lhe falta, né, tudo quanto é necessário para a sua salvação. Portanto, se procura os meios para remediar a sua necessidade. Se porventura ele procura os meios para remediar a sua necessidade, ele deve sair de si mesmo e buscá-lo em outra parte, ok? Buscar em outra parte. O estado de total depravação e de miséria no qual o homem se encontra por natureza, está mergulhado, tem sido uma das importantes pressuposições teológicas
para a vida prática de oração no pensamento de Calvino. Uma vez que eu não nada tenho, uma vez que eu nada possuo, uma vez que eu nada tenho na minha vida, tudo que eu tenho deve vir de Deus, então eu não posso buscar em mim mesmo, eu não posso ser o próprio, eu não posso ser autônomo para interpretar a vida em minha volta, circunscrita nos meus interesses, mas eu devo exclusivamente, única e exclusivamente, buscar isso fora de mim. Calvino aqui nos lembra essas verdades ao nos mostrar 4 realidades sobre este homem. Primeiro, que o homem é necessitado. A primeira coisa que Calvino lembra pra gente é que o homem ele é necessitado. A carência do homem atual é devido ao seu estado de pecado, ok? O seu estado de pecado. Então, tudo que o homem tem e tudo que o homem precisa está vinculado a esse estado de pecado no qual ele se encontra. Ele se encontra em pecado e arruinado pelo pecado, ok? Segunda questão. Esse homem está desprovido de toda a bondade. Nada do homem é bom. Então ele não tem bondade nele mesmo, ok? Está desprovido de toda a bondade. No que diz respeito à sua existência espiritual, ou seja, no que refere-se à vida espiritual, ele não tem nada de bom, ele não tem nada de bondoso, ele é mau. Terceira questão, falta-lhe tudo o que é necessário para a sua salvação. Ele não tem os bens e os dons necessários que lhe possa conduzir à vida espiritual, conforme Efésios capítulo 2, verso 1 descreve-nos. Que o homem está morto em pecados e ele precisa ser ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, para que ele possa ser alguma coisa neste mundo. Uma vez que ele falta o que é necessário à sua salvação, ele inventa uma religião para tirá-lo desse estado no qual ele se encontra. Ok? Ele faz isso. E o homem só encontra tais dons fora de si mesmo, é o que Calvino diz. O pressuposto é que apenas em Deus o homem pode, de fato, buscar o que é necessário à sua vida e à sua piedade. Então, pastor, quais são as motivações que nós encontramos para ter uma vida de oração? Quais são as motivações que nós temos para viver a prática da oração? Essas são as motivações. Primeiro, a doutrina da depravação total do homem mostra que o homem é necessitado. Mostra que o homem está desprovido de toda a bondade. Mostra que falta a ele o que é necessário para a sua salvação. E mostra para ele que ele precisa encontrar algo fora de si mesmo para poder encontrar aquilo que ele necessita, os dons necessários à sua vida e à sua piedade. Então estas coisas o homem encontra em Deus. Ele pode até inventar uma religião para si, ele pode até inventar uma religião para os seus próprios interesses, mas ele não pode ter uma vida espiritual à parte de Deus. Né? Ele não pode, de forma alguma, ter uma vida espiritual à parte de Deus. Ok? Espero que tenha ficado claro. Se alguma dúvida, gente, alguma pergunta sobre isso, ficou claro aqui? Ok, então eu espero que tenha ficado claro. Segunda questão que a gente precisa considerar agora. Nós vamos trabalhar 3 ideias agora. Não pensando em Calvino ainda. A definição, a necessidade, a utilidade da oração. Ok? Comecemos com a definição. Nesse momento, Calvino nos apresenta uma definição de oração seguida de sua necessidade e sua utilidade na vida cristã. Ele diz, assim que por meio da oração, nós conseguimos chegar até aquelas riquezas que Deus tem depositado em si mesmo. Então, por meio da oração, por meio de orar a Deus, por meio de buscar a Deus, nós conseguimos chegar até a fonte da riqueza que encontramos em Deus. Olha que coisa interessante, né? Mas o que é oração no pensamento de Calvino? Né? A resposta dele a esta questão ela é interessantíssima. Né?
Ele diz assim: porque ela é uma espécie de comunicação entre Deus e os homens, mediante a qual entram no santuário celestial e lhe recordam, lhes relembram as suas promessas e estão a que lhes mostre na realidade quando a necessidade o requer. Que o que tem crido simplesmente em virtude de sua palavra é verdade, e não mentira e nem falsidade. Então Calvino lembra a nós que porque pela oração, isso é oração, uma espécie de comunicação entre Deus e os homens, mediante a qual eles entram no santuário celestial, onde lhe relembram as suas promessas e lhe estão a que lhes mostre na realidade, quando a necessidade o requer, que naquilo que tem crido, simplesmente em virtude de sua palavra é verdade, não mentira e nem falsidade. Então vamos observar a primeira definição de Calvino, tá? Quero mandar um abraço aí ao meu amigo Djalma, né? Djalma Oliveira, Santiago, que está aí acompanhando a gente. Um abraço, Deus te dê graça, abençoe a tua vida, o teu ministério e a tua família, tá, meu irmão? Bem, a definição aqui, o que é oração? Oração, primeiro, para Calvino, oração é comunicação. Quando você trabalha essa ideia, você às vezes escuta a criança dizer para você assim: ó, você é criança, na escola dominical, você pergunta assim o que é oração? É a criança vai falar com Deus. E não está longe da verdade. Né? Não está longe da verdade. É a pura verdade. Oração é uma comunicação entre você e o seu Criador, entre você e o seu Deus, entre você e Yahvé, o Deus pactual, o Deus prometido, o Deus da promessa, né? Muito bem. Então, Deus e o homem se relacionam na oração, demonstrando assim uma certa intimidade no pensamento de Calvino, é exatamente isso. Há uma intimidade entre você e Deus no momento da oração. Segunda questão que você precisa considerar na definição de Calvino é que a oração também é a liberdade que o homem tem de relembrar as promessas pactuais a Deus. E aí você, quando vai ler a obra dos puritanos e tudo mais, lembra aquela obra lá. Qual obra? Aquela obra lá é Teologia Puritana, né? Do Joe Bick e Matt Jones. Tem um capítulo lá que eles vão falar sobre oração e eles vão falar que oração também, né? No pensamento puritano, é essa ideia do crente estar sempre relembrando a Deus a respeito da oração, né? A respeito das promessas pactuais na oração. Isso é importante. Ok? A liberdade que o homem tem em relembrar. Calvino aqui nos informa que a oração consiste em apoiar-se nas promessas pactuais de Deus. Então, a oração eu apoio nas promessas pactuais do Senhor. Segundo, não que Deus tenha esquecido, mas para que nós, como seus filhos, não deixemos de falar-lhes da promessa pactual que o próprio Senhor, de todas as coisas, nos fez em seu Filho Jesus Cristo. E são promessas verdadeiras, baseadas na palavra de Deus. Então, olha, a oração é: Senhor, eu estou orando, buscando ao Senhor, buscando a tua face. Em tua palavra diz que tu me atende, em tua palavra diz que tu me acolhe, que o Senhor me recebe, que o Senhor cuida de mim com sua providência. Então eu estou orando confiado nessa promessa. Ok? Então agora vamos para o segundo ponto aqui que é importante, que é o ponto da necessidade e utilidade da oração. Calvino também, gente, assegura a sua definição de oração dizendo o seguinte, que com a oração nós encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e se descobrem a nossa fé pelo Evangelho. Vamos ver isso aqui? Olha o que é que ele diz aqui. Deixa eu pegar aqui, capítulo 20.
Pronto, aqui. Tão certo é o que temos dito, que com oração encontramos e desenterramos os tesouros que se mostram e se descobrem a nossa fé pelo Evangelho, por meio do Evangelho. Aqui, Calvino, ele coloca algumas coisas. Então, ele passa agora a demonstrar a necessidade de utilidade desta oração. Né? Ele diz, não há palavras o bastante, ou seja, não há palavras bastante eloquentes para expor quão necessário e quão útil e quão proveitoso é o exercício da oração ao Senhor. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Está assim. Não há palavras no bastante eloquentes para expor quão necessário, útil e proveitoso o exercício é orar ao Senhor. Né? Quão proveitoso é o exercício de orar ao Senhor. Ok? Esse proveito de oração ele é importante na vida da igreja do Senhor Jesus. Né? Então ele diz assim, certamente não é sem motivo que assegura o nosso Pai Celestial que toda a segurança de nossa salvação consiste em invocar o seu nome, como nós aprendemos lá em Joel, capítulo 2, verso 32, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois pela oração adquirimos a presença da sua providência, com a qual a vela, cuidando e provendo tudo quanto é necessário, e também de sua virtude e poder, com a qual nos sustenta a nós, que somos fracos e sem forças, e a si mesmo, a presença de sua bondade, pela qual nós miseravelmente somos subjugados pelos pecados. Nos recebe por sua pura graça e favor, e por assim dizê-lo, em uma única palavra, o chamamos a fim de que se mostre a nós que é favorável e que está sempre conosco. Então, a ideia de Calvino é, quando eu oro a Deus, quando eu busco a Deus em oração, quando eu estou orando a Deus, eu estou de fato tendo a oportunidade de experimentar a providência dele na minha vida, experimentar a sua bondade, olhar a sua bondade, ver que ele é bom, que ele cuida de mim, que ele zela por mim, que ele está sempre movendo as coisas em minha direção, que ele está sempre movendo as questões em direção da minha vida, da minha alma, da minha vida santificadora, para que de fato eu, como pessoa, como indivíduo, reconheça esta verdade na minha vida e na minha alma, ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui para a gente continuar aqui. Então, o grande reformador nos mostra quão útil, quão necessário é a prática da oração na vida cristã, ok? Ele mostra isso de maneira muito nítida, muito clara. Deixa eu mover aqui para o nosso... Pronto, aqui. Ok. Então, o que acontece, gente? O grande reformador nos mostra aqui exatamente isso, que é necessário, a oração. E ele não só desgasta tempo em mostrar exemplo supérfluo, mas pois aqui entendemos que pela oração temos algumas coisas. Calvino, ele coloca algumas coisas interessantes. Primeiro ele coloca a assistência da providência de Deus. A assistência da providência. Esta providência é retratada por Calvino no fato de invocarmos ao Deus de nossa salvação. Nisto vemos e sentimos a mão da providência em cada um de nós. A oração, quando é dirigida a Deus, é uma das demonstrações mais seguras que confiamos na providência divina. Então, se eu confio na providência de Deus, se eu confio na providência do Senhor, eu de fato estou exaltando a majestade de Deus quando eu dobro os joelhos, oro a Deus, busco a Deus a sua direção, a sua orientação, a sua graça, o seu amor, a sua bondade, a sua benevolência. Eu estou de fato sentindo a assistência da providência divina sobre a minha vida. Segundo, a certeza de que o poder de Deus nos sustenta. A oração é necessária porque nela nós podemos ter a ciência de que o poder de Deus nos mantém diante de todas as dificuldades que a vida cristã enfrenta. Se Deus não é poderoso, não há por que orar a Ele. Precisamos de fato olhar de Deus. Perdão, gente, estou querendo gripar, né? Resfriado brabo. Precisamos de fato olhar que Deus, em seu eterno poder, pode de fato nos sustentar.
Não há nada que nos garanta mais segurança, entenderam? Mais segurança do que o fato de que Deus Todo-Poderoso, Ele nos ouve em nossas orações. Então você acha que Deus não está lhe orando, Deus não está lhe vendo, Deus não está lhe ouvindo, você está aí à mercê das coisas, da situação. Não, Deus está te ouvindo, Deus está vendo a tua luta em oração, está batalhando com você em oração, está ali ajudando. Mas lembre, é o poder de Deus que te sustenta em oração. Por que você nunca desistiu de orar? Porque Deus mantém você em oração, Deus mantém você orando a sua face, orando a sua providência, confiando na sua providência, confiando no seu amor, ok? Terceiro, a presença da bondade de Deus. Aqui Calvino é insuperável mais uma vez, né? Ele consegue nos colocar diante de Deus de uma forma tão interessante. Ele ensina que mesmo o homem sendo pecador, miseravelmente perdido e subjugado pelo pecado, Deus nos recebe em sua graça e em seu favor. Veja que coisa interessantíssima você tem aqui. Deus recebe pecadores quando estes batem a porta da sua graça através da oração. Aquele que bate a porta se abre, e quem pede recebe. Deus não nos recebe por causa de nossos méritos. Ele não nos ouve porque somos melhores que os outros, ou porque temos alguma virtude provinda de nós, ou porque somos mais crentes. Estamos dominicalmente na igreja, nós damos o dízimo, nós damos as ofertas para algumas igrejas, é isso mesmo. Algumas igrejas parece que você só é mais crente se você de fato dar uma oferta, contribuir com alguma coisa na igreja. Então, para muita gente, a oração ela é isso, a vida cristã é isso, e não é. Você sabe que não é isso, né? Então, o simples fato de Deus ouvir e atender às nossas orações consiste no ato da graça merecido de sua parte. E a nossa oração implica que necessitamos de sua bondade para que ele se mostre favorável a nós que somos pecadores. E assim manifesta a sua bondade sobre as nossas vidas. Então aí você tem uma realidade importante, única e singular na vida cristã, ok? Esse é o ponto que a gente precisa considerar como igreja do Senhor, ok? Agora considere comigo o resultado da oração. Qual é o resultado da oração? Você sabe qual é o resultado da oração? O resultado da oração, segundo Calvino, é o seguinte. Calvino, ele encerra essa segunda sessão das Institutas lá, do capítulo 20, do livro terceiro, capítulo 20, livro terceiro das Institutas, na sessão segunda, indicando o seguinte, que o resultado da oração é o seguinte. Ele diz, daqui nos provém uma singular tranquilidade de consciência, porque havendo exposto ao Senhor a necessidade que nos angustiava, nós descansamos plenamente nele, sabendo que ele conhece muito bem todas as nossas misérias. Aquele de quem estamos seguros de que nos ama e que pode absolutamente suprir todas as nossas necessidades. É ele quem supre todas as nossas necessidades. Quais são os resultados advindos da prática de oração? Segundo Calvino, nós temos pelo menos 5 resultados que são manifestados na vida prática da oração. 5 resultados. O primeiro resultado é uma consciência tranquila. Não vivemos perturbados quando apresentamos diante de Deus todas as nossas necessidades. E isto nos lembra o que disse o salmista. Deito, pego no sono, porque o Senhor me faz repousar seguro. Ou não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Antes sejam conhecidos do Senhor pela oração e súplica as vossas necessidades. A certeza de que a segunda questão é a certeza de que Deus conhece as nossas misérias. A oração nos motiva a crer em um Deus onisciente que conhece tudo o que precisamos e essa certeza nos motiva ao fato de falar-lhe com mais intimidade, com mais tranquilidade a respeito de cada uma dessas profundas necessidades que nós temos. Então, quando você ora a Deus, você está expondo, desnudando a sua alma diante de Deus. Você está dizendo, Senhor, a minha vida, a minha alma, a minha maneira de viver é esta. Você consegue ser você na oração. Você consegue ser a pessoa necessitada de que Deus atenda.
necessitada de que Deus olhe, necessitada de que Deus haja com a providência, que Deus haja com a graça dele, com a bondade dele, com a benevolência dele. Isso é importante a nós, ok? A terceira questão que nós aprendemos aqui é a certeza de que Deus nos preserva, né? Ok? A oração nos motiva a crermos que em Deus estamos seguros, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza no dia da angústia. Salmo 46, verso 1, lembra-nos isto. Ok? Muito bem. A oração é o primeiro indicador de que cremos na preservação dos santos. Então, eu creio na preservação dos santos, eu creio na perseverança dos santos, eu sou crente, eu sou calvinista, mas eu não oro. Então, como é que você não ora? Como você não ora? Por que você não ora? Por que você não gosta de orar? É complicado isso. A certeza do amor de Deus é o quarto elemento. Calvino nos lembra que a oração resulta na certeza de que Deus nos ama. Isso é notório. Pelo fato de que pedimos a Ele com confiança de que Ele de fato nos responderá. Pois o amor de um pai pelo filho o fará atender àquela oração que se pede. Então, a certeza do amor de Deus também é um combustível para nós continuarmos orando a Ele. É curioso, por exemplo, o número de pessoas que estão assistindo a nossa aula de hoje. Nós estamos falando de um tema bastante importante para o nosso coração, bastante importante para a nossa vida cristã, que é a oração. E o número que aparece para mim aqui é muito pouco inferior daquilo que eu tenho projeção de ter aqui nessa transmissão. E isso entristece o coração porque a igreja parece que não gosta de orar. Inclusive nós calvinistas não gostamos de orar. Por que nós não gostamos de orar? Se Calvino, um grande mestre da teologia calvinista, diz: ore, busque a Deus. A certeza de que Deus lhe ama está vinculado também ao fato de que você o busca em oração, e você está buscando ele em oração porque você tem certeza que o pai vai atender o filho. Um bando de crentes da igreja é intelectualizado. É isso que a gente tem na igreja, nas igrejas protestantes, nas igrejas calvinistas. Muito crente intelectualizado, muito crente que conhece de cabo a rabo a última novidade teológica que saiu, por exemplo, crente que pega lá o Michael Horton, lá, a sistemática do peregrino, né, e lê lá e vai para os debates nas redes sociais. São os teólogos das redes sociais, mas a vida de oração é mesquinha, é vazia. Não oram a Deus, não buscam a Deus, não clamam a Deus, não se entregam a Deus em oração, não estão orando a Deus, não estão pedindo a Deus. Cadê os crentes calvinistas que oram? Uma tristeza olhar a igreja de Cristo ser tratada desta forma. É uma tristeza olhar a igreja e ver a igreja sendo tratada, vituperada por um bando de crente intelectualizado, mas que ignoraram a prática piedosa da oração. E eu sou calvinista. Ok. Eu falei que são 5, né? São 5 proposições, 5 resultados de uma vida de oração, segundo o ensino de Calvino. E o quinto resultado é a certeza da soberania de Deus em relação às nossas necessidades. Quando nós oramos a Deus, pelo que Calvino fala, estamos crendo que Ele, Deus, pode absolutamente suprir tudo aquilo que nos falta. Deus, Ele pode. Ele pode suprir. E esta soberania é ressaltada de forma surpreendente quando nós dobramos os nossos joelhos e pedimos a Deus que Deus salve os pecadores. Então a oração também revela a soberania de Deus. Não é só a sua teologia, né? Não é só a sua crença na soberania de Deus.
Não é o fato dele salvar você simplesmente, mas o fato de como ele salva e o quanto ele atende às nossas orações na sua providência, no seu amor, na sua soberania, no seu poder. Ok? Muito bem. E eu quero terminar a nossa aula de hoje, vamos acabar já a aula de hoje. O número de pessoas que estiveram conosco, muito pouco, até o momento. Mas louvado seja Deus por esse número muito pouco. Implica que querem alguma coisa com Cristo, com a igreja, com o Senhor da igreja, com aquele que é soberano, né? A terceira questão que Calvino vai levantar, gente, que eu acho fantástica, é a objeção tirada da onisciência de Deus, uma resposta. Isso é interessante que ele coloca para nós. No tratamento que Calvino nos oferece sobre a oração, tem sido abordado algumas objeções. Todavia, uma que sempre tem aparecido ao longo dos tempos é aquela que se relaciona com a doutrina da onisciência de Deus. Ela tem sido expressa da seguinte forma: se Deus sabe todas as coisas, por que devemos orar? Né? Os arminianos amam essa proposição. Se Deus já sabe tudo, por que eu vou orar? Né? Uma vez eu conversando com minha esposa em casa, eu disse, mas bem, me diga uma coisa. Eu digo, meu irmão, se tudo está decretado, predestinado, e não importa se minha oração vai mudar ou não, a minha oração muda alguma coisa do decreto de Deus, o que eu disse? Não muda. Então, para que orar? Né? Para que orar? Esse copo aqui é do meu filho, do Lucas. Eu fui procurar um copo de vidro para beber água, não encontrei, peguei o copinho dele enfeitado, tá na escola agora. Vê bem, Calvino já em seu tempo deu uma resposta muito interessante a essa indagação, né? Impressionante. Você fica para trás de teólogo moderno e tal, para tentar achar a resposta do grande dilema. Calma. Você vai até Amém, minha irmã Elaine, tá bom? Elaine, né? Elaine Garcia de Luz, ou Luz. Muito obrigado aí pelo feedback, viu, minha irmã? Deus abençoe, Deus estenda a graça. O propósito das nossas aulas é edificar a igreja de Cristo mesmo, edificar os irmãos, né? Eu gostaria muito de poder reunir todo mundo na minha casa, estudar comigo, eu estou agora em casa, estudar comigo e tal. Às vezes eu dou estudo na igreja onde eu sou pastor da igreja presbiteriana. E como a gente segue um cronograma, tem assuntos que a gente não consegue abordar tudo. Então eu aproveito as lives aqui e uso esse recurso para ensinar de maneira extra um pouco daquilo que Deus nos tem dado. Então Deus te abençoe, Deus te tenha graça. É bom ouvir esse feedback, ver esse feedback, viu? Deus abençoe. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui e tratar disso aqui com parcimônia aqui com vocês. A resposta de Calvino é muito interessante, gente. Aqui é muito rica. Eu acho rica essa resposta de Calvino, né? Calvino ele lida com a objeção da seguinte forma. Ele diz assim, alguém nos dirá, não sabe ele muito bem, bem sem necessidade que ninguém lhe diga sobre as necessidades que nos molestam e o que é necessário para nós? Ou seja, Deus não sabe o que você precisa? Então por que eu tenho que orar a Ele? Né? De sorte que possa parecer, de certo modo, supérfluo que Ele seja incomodado por nossas orações, como se estivesse de olhos fechados ou mesmo a dormir até que seja despertado por nossa voz. Olha a argumentação esdrúxulas que se levanta contra a prática piedosa da oração. Notemos, irmãos, que Calvino conhece muito bem de perto a objeção à doutrina da oração. Esta objeção parece ser lógica, parece que procede de pessoas realmente interessadas neste dilema, se é que existe algum dilema. Como se de fato houvesse um dilema para ser solucionado. Calvino continua respondendo da seguinte forma aqui, ó. Olha o que Calvino responde, gente. Ele diz assim, os que assim raciocinam não consideram o fim pelo qual Deus tem ordenado a oração.
tanto por sua causa como pela nossa, né? O que ele quer, como é razoável, conservar o seu direito e deseja que lhe demos o que é seu. O que é de Deus? Toda a honra, todo louvor, toda a glória. Então a gente esquece que na oração você está adorando a Deus, glorificando a Deus, cultuando a Deus, celebrando a Deus, pactuando com Deus, reconhecendo a soberania de Deus. Olha que coisa, né? Que coisa. A gente esquece disso quando a gente ora. A gente esquece. A gente tem uma necessidade ali, agora a gente está com um problema de saúde, a gente dobra o joelho e ora, mas a gente esquece que a oração é, primeiramente, uma exaltação à soberania de Deus. Como é que começa o Pai Nosso? Vocês lembram? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, primeiro começa com a adoração daquele que é possível e é o único que pode atender às nossas orações. Um outro dia eu trago aqui um estudo para vocês sobre o Catecismo de Heidelberg, que é uma outra série que eu quero desenvolver também, sobre esse assunto. Acho que é interessante trabalhar isso, né? Muito bem. Então, qual é o direito? A saber que os homens compreendam, confessem e manifestem em suas orações que tudo quanto desejam e contemplam que sempre vem dele. Certo, Carlos. Eu vou passar lá no seu canal, vou dar uma olhada. Eu tenho um canal também, né? Se tiver interesse também, visita lá, é o meu nome, né? O João França. A proposta para que os homens saibam. Para que os homens saibam, compreendam, confessem, manifestem em suas orações que tudo quanto desejam procede de Deus, né? Vem de Deus, vem do Senhor. Vem do Senhor. Calvino nos apresenta aqui, gente, algumas coisas. Aqui ele apresenta algumas razões pelas quais a tal objeção não pode ser considerada como uma objeção legítima. Tá travando agora, começou a travar. Peraí, deixa eu ver o que é que houve. Ok. Então, primeiro, tal objeção ela é falaciosa. É falaciosa porque não leva em consideração o propósito do Senhor em relação ao fato de que a oração é uma ordem divina. Deus ordena que nós oremos a Ele. Segundo, tal objeção ignora o senhorio de Deus. Deus, por meio das nossas orações, quer conservar o seu direito soberano de nos responder às orações. Pois se os homens não orarem a Deus, irão de fato buscar refúgio nos ídolos. Então, se eu não oro a Deus, eu vou orar um ídolo. Se eu não tenho um Deus como fonte de minha oração, como alicerce da minha oração, então eu vou criar um ídolo no qual eu vou estar orando, né? Esse é um ponto que é curioso para nós. A oração é dirigida a Deus, indica que Ele é o único que pode nos responder, ok? Muito bem. Em terceiro lugar, tal objeção revela o desejo de não glorificar a Deus. O propósito da oração é para que os homens confessem que tudo quanto almejam, tudo quanto lhes cerca e produz algo de bom na vida deles, procede de forma clara e insofismável de Deus. Então, uma objeção como essa visa tornar o homem um ser independente de Deus, a ponto de não querer glorificá-lo e reconhecê-lo por meio da oração, ok? Muito bem.
Aqui, no ensino de Calvino, gente, somos informados porque o proveito da oração recai sobre nós. Ele relembra que os santos do Antigo Testamento, por esta razão, mas atrevidamente se gloriavam dos benefícios de Deus a eles e aos demais que lhe havia concedido, tanto mais vividamente que se animavam a orar. O ponto aqui é interessante, você precisa reconhecer que a sua vida cristã precisa da oração, ok? Muito bem, esta foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido edificado com o que você ouviu, que Deus possa de fato trazer graça, bondade, amor, misericórdia sobre a sua vida, ok? Espero que tudo concorra para a glória, a honra e o louvor de Deus, ok? Muito bem. Há alguma pergunta, meus irmãos? Alguma pergunta? Ok. Então nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco nesta live até o momento. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre vocês. E nós nos vemos no nosso próximo estudo, para a glória de Deus, aqui neste mesmo horário e neste mesmo stream, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.